2000 anos depois. Tô gravando já, não vai falar o assunto? Já tá gravando, você não vai falar o assunto? Ah, hoje eu não tô afim de falar nada não, cara. Tô só afim de tomar meu café. Se você quiser, você vê um comentário no comentário. Vou puxar aqui então já. Beleza? Fecha aí para as galinhas não gritar. Valeu. Bom, pessoal, então hoje a gente vai fazer mais um quadro aqui do Comentando Comentários. E o Iago, ele preparou algumas perguntas, certo, Iago? Você fez a sua lição de casa? Certo, na verdade eu acho que hoje vai ser uma pergunta daquela que rende um quadro de 20 minutos. Nossa, você quer me matar mesmo, hein, cara? Do jeito que você gosta. Mas aí o meu café. Sério, cara, vou ter que ir aí buscar. Pessoal, depois vocês vão ver o que aconteceu. Ele armou um circo aqui. Não. Aí agora ele dá um sorrisinho lá. Olha lá, Iago. Eu acho que eu não tô aparecendo. As pessoas têm que saber. Olha lá. Pega no negócio que senão vai queimar a mão. Vai. Brinda. Eu vou estar desfocado aí, gente, mas o Paulo... É que agora ele comprou, criou vergonha na cara. Comprou um equipamento digno aos ouvintes e youtubers, espectadores que a gente tem aqui no canal. Na verdade, pessoal, o Paulo sempre, o sonho da vida dele era gravar com uma lente de 50mm. E aí eu tenho que ficar quase fora da casa agora para gravar, porque ele simplesmente não gosta da máquina que a gente usava até agora, que é o meu xodó. Mas eu deixaria as pessoas escolherem. Fica a dica aí nos comentários. Pesquisem sobre lente fixa, abertura 1.8, 50mm. Tá bom, depois vocês Paulo. me fazem nos comentários aí. Denilson tá perguntando o seguinte, cara. Seria interessante depois pontuar quais foram as escolhas de materiais e acabamentos que tornam a casa uma casa ecológica. E por que dessas escolhas serem consideradas ecológicas? Acredito que isso aqui tá no vídeo da casa A mais E. Denilson, obrigado aí pela pergunta. A resposta à sua pergunta vai resultar numa palestra, num debate, né? A gente tem bastante assunto para discorrer a respeito disso. Quais escolhas fazem a casa ser ecológica? Bom, primeiro, você falou uma frase, né, antes a respeito de ecológico sustentável. Fala aí pra gente, daí, em cima dela eu acho que é uma frase pra gente começar a entrar nesse debate, que é o seguinte. Uma coisa que eu observei quando eu comecei a trabalhar com as tecnologias ambientais é o seguinte, né? Por ter essa questão, né, de sustentabilidade ser um termo tão direcionado à ecologia, ao meio ambiente, as pessoas às vezes acabam confundindo casa ecológica com casa sustentável. Então, assim, via de regra, toda casa ecológica acaba por ser sustentável. Só que nem toda casa sustentável, ela é de fato ecológica. Exato. E assim, o ponto é o seguinte, né? Primeiro, não existe, aliás, existem diversas definições a respeito do que é sustentabilidade, né? A que eu mais gosto é que significa você atender às necessidades de consumo de uma geração sem comprometer as necessidades de gerações futuras. Então, esse é um termo que deriva do desenvolvimento sustentável. Afinal de contas, goste você ou não, vivemos em um mundo capitalista e em um mundo que tem o desenvolvimento humano, social, de atividades industriais como eixo das nossas vidas, né? Então, o desenvolvimento sustentável ou a sustentabilidade, eles estão atrelados no sentido de que você vai atender às suas necessidades materiais, né? De coisas de forma sustentável. Por isso que eu tenho uma crítica
forte com relação à sociedade de consumo, no sentido de ser consumista, né? Se eu já tenho um objeto que funciona, por que eu vou comprar outro só porque surgiu um novo? Enquanto o meu objeto de consumo não ficar obsoleto, ou apenas quando ele deixar de me atender adequadamente, eu vou trocá-lo. Então isso é uma escolha pessoal que as pessoas fazem. No entanto, a própria indústria, isso é muito triste, é uma sacanagem, existe a obsolescência programada, porque daí o cara vai fabricar um produto que vai ter um componente que em X horas de uso ele vai dar pau, ele vai dar problema e vai te obrigar, entre aspas, a adquirir outro, porque o conserto ele vai ser tão caro quanto, ou é um percentual muito grande do valor de um novo produto, né? A obsolescência programada, vocês pesquisem um pouco mais sobre isso, ela surgiu basicamente quando a lâmpada de filamento ela foi inventada e ela durava muito tempo. Aí alguém foi lá, teve a genial ideia de fazer um filamento mais fino para ele estourar depois aí de 3.000 horas de uso e te obrigar a comprar outra lâmpada, o que te faria um eterno refém daquele produto. Você tem que trocar lâmpadas com frequência na sua vida. E aí, isso gerou toda a indústria da obsolescência programada, que é algo ser produzido e programado para quebrar num determinado momento. E aí, depois surgiram diversos outros tipos de lâmpadas, né? E aí culminamos atualmente aqui no LED. E o LED surgiu para durar 30.000, 50.000 horas. Mas já existem LEDs atualmente que duram 5, 10.000 horas. Então eles têm componentes para dar problema. E o LED era a grande bandeira da sustentabilidade. E a própria indústria criou um método do LED não ser sustentável, né? Do LED não ser ecologicamente correto, porque ele já está sendo programado para queimar. Isso é muito ruim. Então, a sustentabilidade, ela entende que você tem que ter desenvolvimento, né? Você vai produzir coisas de maneira sustentável. E esse sustentável é socialmente, economicamente e ambientalmente. Ao passo que algo ecológico, se falando de construção, para voltar para a nossa realidade aqui, que é o objetivo da pergunta, algo ecológico, eu diria que é algo mais ligado às origens. Então, se você pega uma arquitetura vernacular, você pega uma construção que a pessoa faz com terra daquele local com as próprias mãos, ela é super ecológica, né? É uma construção que respeita totalmente aquele local, aquelas técnicas, aquela mão de obra, socialmente adequada, porque você não tem exploração comercial, e isso é sustentável, correto? Porque você parte do princípio do uso de materiais locais, de ser algo viável tecnicamente, né? E de respeitar a parte social. Mas se eu quero algo sustentável, e eu direciono isso bastante à arquitetura que eu promovo, né? Então, por exemplo, eu faço projetos que usam estrutura metálica, vidro, tijolo ecológico, telha metálica. Para você produzir a estrutura metálica, você consome muita energia. E isso por si só é um impacto grande ao meio ambiente. Tudo o que a gente faz gera impacto. Então, para produzir o aço, eu gero impacto. No entanto, o aço é infinitamente reciclável. Só que para reciclar, eu gasto muita energia. Mas isso é entendido, é um consenso de que é algo sustentável, porque ele se sustenta. Aí você pega o termo para analisar. O vidro também. Ter iluminação natural é ótimo para a questão ambiental, porque você não precisa acender luzes artificiais durante o dia. Mas para gerar o vidro, para produzir o vidro, há um impacto ambiental. Então isso não é ecológico, mas isso é sustentável, porque a indústria do vidro tem maneiras de ser sustentável. Inclusive algo que eu sempre digo para os clientes, e eles têm um pouco de receio, infelizmente, né? Mas quase todos os projetos que eu concebo, eles são executados com vidro verde. O vidro verde ele é o vidro que mais permite a passagem de luz
bloqueando naturalmente a maior quantidade de calor. Então lá naquela balança é o vidro que passa a luminosidade e passa menos calor. Então eu sempre uso o vidro verde nos projetos, tá? Então isso é uma medida sustentável. Fazer técnicas construtivas modulares, fazer técnicas construtivas com materiais regionais são decisões sustentáveis. Mas então, para encerrar, existe uma diferença entre o que é ecológico e sustentável. Se fosse resumir de uma forma simples, eu diria que o sustentável é aquilo que proporciona a industrialização, a comercialização, gera mercado, isso é sustentável, e o ecológico é algo que você pode ser tipo algo caseiro, faça você mesmo, algo muito regional, uma arquitetura vernacular. Então o ecológico é aquela coisa bem simples, tal, que a pessoa pode fazer por ela própria, e o sustentável, ele envolve toda a indústria. Então quando eu acho incrível fazer construções de taipa, que é aquela terra batida, ou de pau a pique, né? Eu acho isso incrível, mas isso não é sustentável na cadeia. Porque eu não consigo fazer com aquela técnica em várias regiões do país, falando do Brasil, porque vai depender da mão de obra, da disponibilidade de materiais, então isso não é sustentável. É super ecológico, uma construção de barro, mas ela não é sustentável. Aliás, ela é sustentável naquele lugar, mas ela não é replicável, então ela não se encaixa no objetivo da multiplicação de uma arquitetura que pensa o meio ambiente. Então a gente é sim obrigado a pensar no mercado, a pensar na viabilidade econômica, pensar em gerar emprego, em fomentar a indústria, porque a gente depende disso e isso é bom para o meio ambiente, porque é o módulo que a gente vive, é o modo de vida que a gente tem, e cabe a nós, mais do que questionar os modelos comerciais que existem, cabe a nós olhar para si e falar: as minhas escolhas na minha vida pessoal, no trabalho, a maneira como eu conduzo o meu trabalho, eu respeito o meio ambiente, eu faço escolhas inteligentes, eu faço escolhas que respeitam o meio ambiente, então a gente pode cada um fazer um pouquinho para melhorar. Então a gente não tem que criticar a indústria da construção civil, a gente tem que entender que ela existe e dentro dela optar pelas melhores soluções. E aí na arquitetura que a gente faz, os fatores que tornam sustentável vão variar de acordo com a região também, né? Porque um pilar é sempre eu entender qual é, naquela localidade, a minha disponibilidade de material e mão de obra. Mas aqui, falando do estado de São Paulo, os pontos que eu falo que são 5 pontos da arquitetura do Paulo Trigo são a estrutura metálica, o tijolo ecológico, a telha termoacústica, as venezianas de exaustão de ar e a estrutura elevada do solo sob pilotis. Esses pontos, eles conferem, no geral, uma arquitetura que é melhor do que a arquitetura média que o pessoal faz por aí. É um equilíbrio que é ambientalmente muito bom, normalmente resulta em arquiteturas boas e que respeitam o meio ambiente, aquela localidade, e gera uma indústria, é passivo de ser multiplicado, é passivo de ser reproduzido, e isso tudo são pontos positivos. Então, na verdade, eu citei aqui alguns elementos e técnicas construtivas, mas que aí cabe ao arquiteto, e isso eu ensino no curso, que a gente oriente essas técnicas e programe essas técnicas de tal forma a resultar numa arquitetura que ela respeite ao meio ambiente, resolva os problemas daquela demanda, né? Vai depender se é uma residência, se é uma indústria, e aí você faz isso de forma a ter o menor impacto ambiental possível, ciente de que sempre vai existir um impacto ambiental. A ideia, pessoal, é assim: sempre tentar melhorar, né? Eu diria que mais importante do que ver percentualmente o quanto você gerou de menos impacto é ter a certeza de que em cada escolha sua você está gerando menos impacto. Então, ao invés da gente tentar medir as coisas,
foque em soluções que com certeza são melhores do que o padrão, porque aí você já está dando um primeiro passo. O importante é sair da inércia, o importante é você começar a fazer e depois você desenvolve naturalmente. Bom, pessoal, então se você está assistindo aqui esse vídeo, se você gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal. Se você já é inscrito, curta, compartilhe, comenta aqui, deixa a sua sugestão de novos assuntos que você quer que a gente aborde, que vai ser um prazer eu tomar um café com você e a gente se encontrar num próximo vídeo. A gente se vê lá, um grande abraço e a gente se fala no próximo.